Bom, e de acordo com as palavras da professora e com os números, um estudo do Instituto Locomotiva e da Oxfam Brasil, 76% dos brasileiros concordam que pessoas negras são discriminadas no mercado de trabalho. Outra pesquisa do IBGE aponta que 69% dos cargos gerenciais são ocupados por pessoas brancas e que dos cargos mais altos, os mais altos salários, apenas 12% são negros. Ou seja, quanto maior o nível hierárquico, nas organizações, menor é a presença e o rendimento dos nossos. Então, diante desses números, eu quero convidar para o nosso próximo painel, ele vai se chamar ESG Racial no Brasil sobre a ótica dos CEOs. Neste painel, os nossos convidados vão discutir exatamente como estabelecer essas medidas. Quais as melhores práticas, os melhores desafios para implementar as iniciativas e essas propostas pelo ESG dentro das empresas. E como ações como essas podem realmente dar um impulso fundamental para um bom rendimento no mercado de trabalho e mais igualitário. Então, para mediar esse debate, eu chamo ao palco a Adriana Barbosa, CEO da FETUB. Por favor, Adriana. A batuta está contigo agora, Pretinha. Obrigada. De nada. Bom dia. Tudo bem com vocês? Imagine falar depois da Benilda, né? Socorro, Benilda. Eu estou muito feliz por estar aqui. Sou a Adriana, CEO da Preta Hub, da Feira Preta. E eu vou falar CEO porque é muito difícil a gente falar CEO liderado por mulheres e empresas pretas. A gente sempre fala de CEO numa perspectiva de grandes empresas. E eu venho de um cenário de empreendedorismo negro. Eu sou empreendedora esse ano, 21 anos, a partir da experiência da Feira Preta. E aí, às vezes, as pessoas falavam assim, você é CEO. Eu falava assim, mas o que significa essa palavra, né? CEO, CFO, essas montes de siglas. E depois eu fiquei resistente, falava, não, CEO, não, sou fundadora da Feira Preta. Mas, depois, com o tempo, eu percebi que, sim, por que a gente não se apropria disso? Por que a gente não reconhece que o empreendedorismo, liderado pelas mulheres negras no Brasil, que é a maioria, né? Empresas lideradas por pessoas pretas, sobretudo mulheres negras, a gente não fala que elas são CEOs também. A gente só fala como as microempreendedoras, e microempreendedorismo ligado à vulnerabilidade. Então, quero aqui começar esse painel ressignificando esse lugar dessa palavra CEOs e quero convidar CEOs de empresas para estar aqui batendo um papo comigo. A gente vai falar sobre como é que as altas lideranças, né, têm promovido, ou quais são os desafios, quais são as oportunidades que a gente tem para transversalizar, né, esse tema da equidade racial dentro do tema do ESG. Então, convido o Gilson. Gilson, quero ver se eu vou falar certo, tá? Filkenstein. Acho que acertei. CEO da B3. Bom dia. Patrick Hubry, CEO da Movile. Celso Ataíde, CEO da Favela Holding. E o José Beringer, CEO do Banco XP. Bora a gente ocupar. Vamos sentar. Pode. Bora começar essa nossa prosa hoje. Imagina, gente, eu, mulher preta, ao lado de CEOs. É muito difícil a gente ver isso, não é? Não é? Não, é sério mesmo, é muito difícil a gente ver isso, de ter uma mulher preta como CEO também. Ao lado desses rapazes, para a gente discutir um tema que para a gente é muito caro. Eu fui convidada pelo Jair,
e também aqui pelo Giba, há uns 2, quase 3 anos atrás, né, Jair, né, Giba? Para a gente falar sobre essa questão de equidade racial. Na época, eu nem entendi o que significava essa palavra ESG. Eu falava, gente, mais uma sigla, né? Mais uma sigla para aprender. E aí foi interessante poder compartilhar um processo de construção a partir de uma perspectiva coletiva. Sociedade civil, iniciativa privada, e também tinha membros, né, que estão dentro dos setores públicos, para pensar esse caminho de equidade racial dentro desse processo do ESG. Em um momento que tipo era assim, estava no auge das discussões também do que estava acontecendo com George Floyd nos Estados Unidos, né? Muitas coisas também acontecendo aqui no Brasil, mas o ESG estava muito mais para a questão de impactos ambientais do que propriamente para a questão da questão racial, né? Embora a questão racial ela transversalize, né? A gente pode falar de questão racial dentro da lógica do racismo ambiental, a gente pode falar de questão racial dentro da lógica de governança e questão racial, né, dentro da lógica do investimento social privado, da filantropia, da responsabilidade social. Ou seja, não é uma caixinha fechada que se isola e que não transversaliza, não articula. E, nesse processo, eu fui aprendendo muito também, né? Como é que a gente traz essa perspectiva do processo de equidade racial dentro do ESG, trazendo a galera preta para construir junto. Isso acho que foi a grande sacada. A Benilda traz o processo intelectual. Normalmente nos chamam para executar, mas não para conceber. E o que eu fiquei mais feliz foi a gente construir uma possibilidade de construção coletiva em que as pessoas pretas pudessem ajudar nesse processo de construção. E aí destaco aqui a figura da Cida Bento, que foi fundamental dentro dessa trajetória também, dessa construção, por toda a experiência que ela tem nos últimos 30 anos à frente do CERT. E aí, para começar, vou começar com você. Bom. A Isabel Filardes, né, trouxe na abertura, né, que 76% dos brasileiros acreditam que as pessoas negras são discriminadas no mercado de trabalho. Além disso, apenas 29% dos cargos de liderança são ocupados por negros e só 12% dos salários maiores, né? Tendo esse cenário no país, qual é a responsabilidade das lideranças, principalmente de vocês que são CEOs das empresas, né, por essa busca pela equidade racial? Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos. É um prazer fazer parte do painel. Quero parabenizar, em nome do Pacto, aqui, Giba, representando o Pacto, quem me convidou. São de parabéns, espero que seja o primeiro de muitos e contem conosco para estar sempre ajudando nessa agenda, contribuindo. Acho que é a missão de todos aqui fazer com que essa agenda avance. Adriana, acho que a primeira coisa que os CEOs acho que precisam, e até vou plagiar aqui a Benilda, que deu já um pouco de spoiler para a gente, é reconhecer que existe racismo no nosso país, no nosso dia a dia, e não é diferente nas nossas empresas, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que se conscientizar é isso, porque se você tiver essa negação, até como a Benilda falou, você não avança. E óbvio que não tem uma bala de prata, não tem uma única ação que você vai fazer que vai resolver o problema da noite para o dia. Só que você precisa reconhecer que existe racismo, que a sua organização, se você não fizer nada, não vai avançar. E eu acho que essa decisão deve vir da liderança, né, de iniciar esse processo de mudança, de criar essa agenda. Então, eu acho que essa é a forma da gente se comprometer com essa responsabilidade, criar esta agenda, promover esta agenda e divulgar esta agenda para dentro e para fora. Todos nós, acho que na evolução da carreira, né, quando depois de chegar a CEO, já ouvíamos muitas coisas do tipo, mas isso aqui, e a agenda da meritocracia. Alguém está falando contra a meritocracia? Essa é a resposta errada fácil que a gente escuta. Então, eu acho que dentro da nossa responsabilidade de criar essa visão comum, né, é o que passa pela responsabilização dos CEOs, né? As empresas precisam se posicionar. Eu acho que esse é muito importante. A gente não pode esperar que alguém se posicione por nós. Eu acho que muitas vezes os nossos liderados esperam isso da gente e a gente precisa ser mais vocal nesse posicionamento.
Para terminar, eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Já foi dada a orientação que a gente tem que fazer a resposta aqui em 3, 4 minutos. Eu acho que só quero compartilhar um pouco do que a gente vê na B3, por exemplo, com um tema, né, tão relevante quanto esse. A gente sempre menciona que a gente tem um duplo chapéu. Historicamente, a B3 sempre se posicionou muito forte no G, de governança. Foi assim que tudo começou para a gente, antes de ESG ser a agenda. A governança já era a agenda que a B3, né, a bandeira que a B3 carregava, e, obviamente, a gente carrega a bandeira do ESG com um duplo chapéu. O chapéu como empresa, né, como uma empresa importante no país, relevante, com quase 3 mil funcionários, e o chapéu, até estava comentando com o Jair, o chapéu de indução. Né? A gente precisa induzir. Né? A gente estava conversando ali, Jair, a gente precisa empurrar essa agenda. Então, só para compartilhar, eu acho que 2 exemplos que a gente compartilha para dentro. A gente, há 3 anos, 4 anos, na verdade, 3 anos, toda a companhia tem uma meta de diversidade. E isso é importante. E que, ao final do ano, no processo de avaliação, todos saberem que a meta vai ser olhada e isso vai ser parte da sua avaliação, faz a diferença. Então, esse é um exemplo para dentro. E acho que o exemplo para fora do chapéu, eu cito 2. Acho que o primeiro, a gente teve a honra de terminar, semana passada, o primeiro programa de equidade racial em conselhos, de formação de conselheiros negros. Acho que isso é muito bacana. E o segundo, que a gente, desculpa aqui meu francês, mas tomou muita porrada de muita gente, assim como a Benilda falou, que tomou insultos, que é o que a gente chama de anexo ASG, né, que é a proposta de inclusão do Pratique ou Explique, de ter, no mínimo, uma representante mulher e uma pessoa negra, ou LGBTQIA+, ou pessoa com deficiência, nos conselhos de administração ou nas diretorias executivas da empresa. E isso, apesar de tomarmos várias críticas, marca um posicionamento. Isso vai ser sim ou sim, isso vai sair. A gente teve uma audiência pública, foi muito criticada, foi muito apoiada, tomamos... Acho que o melhor termômetro para saber se a gente foi equilibrado é que teve crítica dos 2 lados. Vocês foram tímidos e vocês não deveriam fazer isso nunca. Opa, então estamos no lugar certo. Então, são exemplos de como essa agenda tem que avançar com esse reconhecimento de que existe racismo e a gente precisa enfrentar isso de frente. Muito bom. Obrigada, Gilson. Quando eu cheguei, eu já logo conversei com o Patrick. Aí o Patrick falou assim, eu gosto de revolucionar. Eu falei, eita, juntou eu e ele, o Celso ali do lado, não vai prestar essa prosa, essa conversa. E aí, Patrick, o que você tem visto de revolução? Aí eu não digo só da empresa, né, que você está hoje, atual, né, a Movile, mas nessa sua trajetória. Você acompanhou muitos processos de transformação. Especificamente dentro desse processo de equidade racial, o que você tem visto e como é que você acha que as lideranças podem se engajar no tema com questões práticas, como o Gilson trouxe aqui? Boa. Obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo? Baixinho, fala mais alto, tá melhor? Obrigado pelo convite, Giba, Jair. Parabéns pelo pacto. Acho que tem 2 papéis aí que a gente pode fazer. Tem um na pessoa física, eu como pessoa, como é que eu estou me comportando e como é que eu estou me educando nessa causa. Escutar a Benilda hoje já foi uma parte dessa minha educação, é uma educação que vem de muitos anos. Ela começou não no Brasil, por sinal, ela começou nos Estados Unidos. Eu tive que ir para os Estados Unidos para começar uma educação racial. Aqui, que é o segundo maior país de população negra, eu tive que ir para os Estados Unidos para começar que lá essa pauta nas empresas começou antes, não sei porquê, mas começou lá e eu aprendi lá e felizmente eu trouxe de volta para cá e continuei essa educação. Então tem um lado pessoal de eu entender que eu me entendia como não racista e eu fui aprender, não, para isso não existe, o silêncio não é o suficiente, você tem que se declarar antirracista e foi um começo dessa jornada que eu sigo evoluindo. Tem um outro papel que é institucional. Eu entendo, CEO tem um papel institucional de definir estratégia da empresa, definir prioridades, definir metas, como o Gilson falou aqui. Você tem um papel que vai além da sua pessoa física. E na Movile, a Movile é uma empresa que investe em outras empresas. A gente tem o iFood, é o nosso mais conhecido, mas tem a Simpla, tem a Afterverse, tem empresas grandes e pequenas. Uma forma de influenciar é sendo signatário e participando do pacto desde o seu início. Então, a gente não obrigou ninguém a participar. Em tempos de Copa, a gente pode dizer que a gente convocou, voluntariou forçosamente a todo mundo
participar e ser signatário também, ter orgulho de todas as empresas fazerem parte. E é um primeiro passo. Você começa estando no pacto e aí você começa a ver esse índice e começa a ver, peraí, agora eu tenho um boletim, eu tenho um número, eu preciso melhorar esse número. Eu não posso ficar parado, eu preciso colocar medidas, tem que botar metas, fazer uma atividade. Então, essa é uma jornada longa, a gente tem pressa também, mas esse é um passo importante que eu tenho orgulho que a gente está fazendo, não só na Móvel, mas nas empresas que a gente investe. Você acha que por exemplo, o índice, né, ele vai trazer um pouco desse raio-x da empresa. Quando uma empresa se depara que ela não está tão bem, é possível encarar isso? É possível se vulnerabilizar? A gente criou um índice interno antes de termos esse índice. A Lica, a Souza, alguns de vocês conhecem, criou esse índice para dentro de casa e aplicou para todas as empresas para ver em que estágio cada uma estão. Temos empresas grandes, 5.000 pessoas, outras pequenas, de 100 pessoas, que já estão há 10 anos, outras que acabaram de abrir. Então, elas estão em estágios diferentes. E aquele índice colocou bem claramente, deu uma nota, A, B, C, D, você está aqui. E tinha uma empresa que estava mais à frente e tinha empresa que estava mais atrás. Você tinha que ver como mordidas ficaram as empresas que estavam atrás. E aí, para o ano seguinte, na definição estratégica, no planejamento, elas botaram metas claras para avançar, para não ficar em último, para ficar lá na frente. E isso você vê como aquilo mobiliza e faz com que ninguém quer ficar em último lugar, para começar. E quando você bota aquele boletim, você tem uma vulnerabilidade, você tem uma vergonha também. Você quer fazer melhor e você coloca metas e coloca prioridade para avançar. E acho que o índice vai ser igual num âmbito muito maior. Muito bom, obrigada, Patrick. Agora eu quero chamar o José Beringer para poder trazer aqui, nessa perspectiva do que a gente está falando de avanço, né, em equidade racial, em relação ao Banco XP. Como é que você vê a questão do dinheiro? Porque, no final das contas, para fazer a transformação, a gente precisa de dinheiro, não é mesmo, gente? Não dá para fazer sem din-din, sem o faz-me rir. E aí, José, eu queria saber como é que é esse processo de fazer mobilização, articulação para ter recurso para fazer esses processos de implementação e transformação que a gente quer, dentro da XP. Bom, vamos lá. Primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, bacana estar aqui com vocês. Bom, primeiro, dentro da XP, vamos falar da XP. A XP está muito distante do que a gente queria, da onde a gente queria estar em relação à diversidade, especificamente em relação à questão dos negros. A companhia tem crescido muito, a gente tem tentado implementar práticas para poder melhorar esses índices, mas eu me sinto muito atrás, muito distante do que eu acho que é o razoável, e a gente tem um trabalho para ser feito, a gente está endereçando esse negócio, esse gap, essa deficiência, para poder melhorar. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer aqui é que a gente está distante do que a gente acha que seria o adequado em relação à questão de diversidade. O segundo ponto, eu vou dizer o que eu acho que deve ser feito, tá? O que uma companhia que tem essa situação como a nossa deveria fazer. Posso discorrer aqui sobre as razões disso estar acontecendo, mas eu acho que é mais fácil eu entrar na prática, que eu acho que tem impacto. O Giba está aqui, a gente trabalhou juntos durante um bom tempo, e o CEO tem um papel muito importante na construção dessa estratégia e na implementação, obviamente, como líder da empresa. Mas algumas coisas práticas eu acho que fazem muita diferença. Primeiro, metas, como o Gilson colocou, difundir, estabelecer e fazer das metas uma obrigação dos times. E que, se não cumprir a meta, vai ter um problema. 2, trabalhar na capacitação. Não adianta a gente pegar qualquer minoria e colocar na Faria Lima sem dar o devido preparo. A gente observou, o Giba vai lembrar, lá na Federação de Bancos, que a gente tinha um turnover muito grande em relação aos jovens negros que vinham trabalhar no mercado financeiro. A gente tentou, eu acho que com algum sucesso, trabalhar na capacitação. Terceiro exemplo, é a gente fazer o papel de mostrar, ou mostrando o quanto isso é importante. Então, coisas como pegar um jovem negro que está na empresa e levar para almoçar num restaurante bacana, fazer com que ele participe de decisões ou discussões relevantes em relação à estratégia da companhia, dar exposição a esse jovem para que ele comece a entender como aquela empresa, aquela companhia está se portando, qual a estratégia dela, para que ele possa contribuir, ser preparado para assumir um cargo de gestão. Então, eu acho que esse tipo de coisa é essencial.
Benilda falou da questão dos restaurantes, por exemplo, da gente virar a cabeça e ver o que está acontecendo. A gente, lá, o Giba vai lembrar, o Giba trabalha ainda, eu trabalhava no Banco Americano com ele, e a turma vinha para cá, né, lá nos Estados Unidos tinha uma fortuna de dinheiro, um monte de dinheiro dedicado à questão dos negros, e aqui a gente tinha um peteleco. A gente fala, pô, vem cá, vamos dar uma volta por aqui para você ver a nossa realidade versus a sua. É cruel, não dá nem para começar a conversar. E se a gente não pegar e começar a inserir essa questão visualmente, fazer que as pessoas enxerguem o que está acontecendo, porque tem o racismo que a gente não percebe, é horrível. Então, se você não mostrar e não colocar na frente das pessoas, as pessoas não notam. E isso, acho que o papel do CEO é esse também, é exigir que, no processo de contratação, a gente tenha candidatos negros, é exigir que qualquer promoção a gente tenha e avalie o nosso talento dentro da companhia, entre os jovens negros que a gente tem, eventualmente, trabalhar com cotas cada vez maiores para poder fazer com que isso aconteça de verdade e capacitar. Então, eu gosto muito da ação. Eu acho que a gente discutir as estatísticas é super importante, porque, afinal, é o termômetro, né, do que está acontecendo. Mas, se a gente não trabalhar em ações concretas, o termômetro mexe com uma velocidade que não é satisfatória. Então, o convite que eu faço para todos aqui é pensar no que a gente pode fazer de concreto nas nossas empresas, no nosso dia a dia, para que essa realidade continue mudando, mas que mude mais rápido. A velocidade dessa mudança ainda é muito abaixo do que deveria ser. E faço aqui o meia-culpa em relação à minha empresa, a empresa com a qual eu trabalho. A gente está muito atrás do que deveria ser o ideal. Mas hoje vocês têm recursos alocados para essa questão? Vocês conseguem Sim. hoje prever recurso? Tá. Mas eu vejo, tenho recursos, eu tenho iniciativas, etc., mas, quando eu vejo o concreto, é invisível. Porque muito a pouco. desigualdade é tão grande que... É muito pouco. E assim, eu falo isso, eu acho que são poucas as empresas que a gente nota, em termos concretos, o que foi feito. É muito legal, acho que Benilda falou do site, né? O site tem lá missão, os valores e tal. Eu quero ver o concreto, eu quero ver o que acontece na prática. E, na prática, a gente está muito distante do que deveria ser. A minha empresa e a maioria das empresas com que eu convivo, sejam parceiros, sejam concorrentes ou sejam clientes. Eu fiquei curiosa numa questão que você trouxe. Curiosa não, assim, são coisas que eu já sei, mas eu nunca ouvi de uma perspectiva de um CEO sobre isso. Assim, quando você fala da alta rotatividade de pessoas, sobretudo de jovens negros, dentro das empresas, né, do tal do turnover. Isso não é só XP, várias empresas têm esse processo. Você acha que cabe questões subjetivas? Não tenho dúvida. Porque a gente precisa falar sobre essa dimensão da saúde mental da população preta quando elas entram dentro de grandes empresas. A primeira vez que eu fui para Faria Lima, eu fui impedida de entrar, eu nunca vou me esquecer. Eu fui numa agência de publicidade, aí me receberam, uma moça preta me recebeu super bem. Você quer falar com o tal fulano? Você pode subir. Quando eu subi, eu fui parar no setor dos motoboys. Então, tipo, veio a primeira barreira, assim, eu fiquei pensando, puxa, mas será que eu posso ir na Faria Lima? Muitas vezes eu já circulei por lá, em que eu era a única mulher negra naquela região. Então, como trazer essa perspectiva de uma empresa que deseja, mas, ao mesmo tempo, tem uma realidade que é cruel? Eu gosto daquele conceito de mentoria ou de uma pessoa, um membro da nossa equipe, trabalhando junto com a pessoa que está chegando. Então, a gente estabelece a responsabilidade de alguém do nosso time pegar pela mão, dar o conforto e ajudar no processo de adaptação. A questão do racismo não é... A gente está aqui discutindo, obviamente, a questão dos negros, mas eu morei em Nova York, o Jair também morou, e latino lá também sofre. Eu ia para algumas reuniões que você era meio que ignorado, às vezes até não era chamado para reuniões importantes, porque você era latino, você era minoria. Então, assim, eu já senti e imagino a dor e o quanto isso é difícil para vocês que sentem isso no dia a dia. E, se você não pegar alguém do teu time, de preferência alguém mais sênior, para poder pegar pela mão e ajudar, essa estatística de rotatividade ela tende a ficar pior.
porque vai demorar para esse ambiente estar preparado, 100% preparado, para poder acolher e dar as oportunidades devidas para a pessoa que está entrando no mercado de trabalho, o jovem negro que está entrando no trabalho, ou no mercado de trabalho, ou mesmo que está vindo de uma outra empresa para essa empresa, no caso a XP ou qualquer outra empresa. Então, se a gente não trabalhar isso muito bem, a gente chegou a olhar na época, eu mencionei na Federação de Bancos, era 80% em um ano, 80% dos jovens negros que entravam no mercado de trabalho bancário não ficavam 12 meses. É muita coisa. Então, o que adianta? Beleza, eu cumpri lá a minha meta, vou lá discutir com o Gilson, lá, se a pessoa trabalha lá na B3, cumpri minha meta aqui, daqui a 6 meses a meta já não está mais de pé, aí ele faz de novo, contrata de novo um monte de gente e as pessoas não ficam. Nós estamos enxugando gelo, não tem impacto nenhum, nós não estamos desenvolvendo as pessoas. Então, isso vale para outras minorias também. A minha preocupação com as cotas, que eu acho que tem que existir, porque senão o ponteiro não mexe, as cotas que eu chamo são objetivos, são metas, etc. Mas não é só colocar a cota, o que a gente faz para ter sucesso naquela estratégia. É mais importante do que colocar a cota, eu acho. E passa por capacitação, passa por acolhimento, passa por dar atenção, passa por ter um olhar. Eu tive um chefe que insistia muito comigo de me colocar no chinelo dos outros, né? Então, se a gente se colocar na posição e ajudar nesse processo de entrada de coach, eu acho que a gente chama de coach, eu acho que pode ser muito, muito eficiente. Então, tem muita coisa para ser feita. Eu acho que a gente tem que fazer aqui um reconhecimento de que a gente está muito distante, apesar de uma evolução que a gente observa, muito distante do que deveria ser a nossa realidade. Sim. E isso é um débito da sociedade como um todo, de todas as empresas. Tem empresas que estão um pouco melhor ou melhores, outras que estão muito piores, mas o trabalho é imenso e a gente não fez um bom trabalho, o trabalho adequado. Muito bom. E eu gosto também de dizer que coach, mentoria, de ser via de mão dupla. Porque, ao mesmo tempo que nós, negros, precisamos nos adaptar dentro de uma empresa, entender qual é a cultura organizacional, mas a gente também tem muita coisa para levar. Tem a nossa cultura para ser levada, para ser aportada, porque a perspectiva da diversidade ela é essa, eu com a minha especificidade aportando dentro de uma empresa. Não é eu, negra, me embranquecendo dentro de uma empresa, né? Então... E essa é a beleza da mentoria, né? Eu acho que é isso. A gente precisa aprender a coexistir nesse sentido, de que cada um vai aportar uma pecinha do Lego, né? Cada um tem uma parte da história. E aí, falando em parte da história, Celso, você traz uma outra perspectiva, eu acho, diferente dos três aqui. Porque seu ponto de partida é outro, porque a empresa que você lidera ela já tem na sua raiz essa questão da diversidade, ter mais pretos, periféricos, favelados ali no comando. Então, o que você tem visto, né, em relação a esse processo de equidade racial, mas a partir da sua perspectiva, como homem negro, também CEO de uma empresa? Bom dia para todo mundo. Um abraço aqui para o meu parceiro Giba, o Jair, pelo convite, inclusive, de participar do PAC, está sendo uma experiência muito rica para todos nós. Quero fazer uma denúncia aqui também, de antemão, que eu acredito que eu esqueci a minha colinha lá dentro e acredito que a Benilda pegou a minha colinha e falou tudo aquilo que eu ia falar. Então, assim, eu já não tenho muito o que dizer aqui, porque ela já disse tudo. Mas tudo bem, da próxima vez eu vou me resguardar e vou deixar a cola no bolso. Em relação aos CEOs que estão aqui presentes, na verdade, realmente eu tenho uma trajetória diferente, porque, enfim, hoje a gente tem um grupo de empresas, hoje a gente tem 27 empresas, e quando eu olho para as empresas que a gente tem, quer dizer, ao longo da nossa história, quer dizer, eu morei na rua durante 6 anos, morei em abrigo público durante 2 anos e morei em favela a minha vida inteira. Então, eu me considero um CEO da vida real. Quer dizer, eu transformei aquele lugar, aquele caos, num negócio, onde as pessoas chamavam as favelas de espaço de carência, eu dizia que era um espaço de potência e precisava, de alguma maneira, mostrar que aquilo era uma realidade. O tempo foi passando, passaram muitos parceiros e parceiras na minha vida, e eu fui potencializando aquilo e fui ratificando a frase que hoje muita gente conhece, que favela não é carência, favela é potência, e como é que eu transformava aquilo.
Quando eu penso nos pretos, por exemplo, quer dizer, quando a própria CUFA, que eu montei com outras pessoas há mais de 24 anos atrás, a gente já tinha cota para branco dentro da CUFA, né? Há mais de 20 anos isso, no máximo 10% das pessoas poderiam ser brancas na CUFA, não dos atendidos, não dos alunos dos cursos que a gente fazia, mas da gestão da instituição. Isso era muito mais difícil fazer, porque existia um déficit muito grande em relação a todos nós. Quer dizer, eu era a pessoa que tocava a CUFA naquela época e até hoje não fiz faculdade. Quer dizer, então, você imagina naquela época em que até hoje eu não consigo sequer ler no cinema porque passa muito rápido. Eu não consigo segurar. Eu até montei uma estratégia para ler no cinema que eu comecei... Até hoje é assim, né? Hoje não uso mais essa estratégia, que eu li a primeira parte da primeira frase e depois eu lia a segunda parte da segunda frase de baixo. Se desse tempo, eu voltava e ia fazendo, mas não deu certo. Eu inventei, mas não deu certo, e abandonei esse negócio. Nem precisei patentear também. E o fato é que eu, para poder desenvolver essas minhas ações, eu não acreditava muito no que eu estava fazendo e tinha tudo que você está falando aí. Quer dizer, como é que a gente que era de favela, como é que a gente que era preto, e mesmo que a gente virasse CEO, a gente é preto. A gente não é percebido como uma outra pessoa, como empresário. Quando a gente entra, quando a gente chega, por melhor que seja o carro que você tem, ou o carro que você tenha, você continua sendo preto. Ou as pessoas te conhecem, ou a percepção delas é que você é coadjuvante, jamais protagonista. E aí, o tempo foi passando, obviamente, a gente foi tentando aprender as linguagens do asfalto, e aí a gente começa a se deparar com essas expressões da ESPN, né? Stakehold, share, trade, match. Aliás, match na favela é outra coisa, inclusive. Então, como é que a gente ia desenvolver as nossas ações? E eu acreditei, fui seguindo, fui indo. Em algum momento, cruzei com esse senhor aqui, em que ele era CEO, era diretor do Facebook na época, e a gente foi fazendo umas coisas, formando um monte de gente, e eu não dizia que eram pretos e nem me dirigia aos pretos, me dirigia em relação aos favelados e faveladas, que 87% são pretos. Muitos pretos, como eu, que nem sabem que são pretos, não se descobriram ainda que são pretos, como o caso do Neymar, por exemplo, ou o Fenômeno. Mas pode ser que eles um dia se descubram pretos, né? E eu também, eu nunca tive esse debate dentro de casa. Não existia letramento racial dentro da minha casa. Aliás, não tinha nem casa, eu morava na rua. Eu vivia de pequenos furtos. Depois eu virei empreendedor em Madureira, no Camelô, onde eu me transformei em sócio de duas grandes empresas, inclusive já aos 16 anos, que foi a Nike e a Adidas, no Camelô de Madureira. Só espero que não tenha ninguém da Nike e da Adidas aqui, para não rolar aquela né, royalty retroativo, ia ser um problemaço. E hoje, na verdade, a gente hoje tem 27 empresas. Hoje a gente tem, quando eu olho hoje para as 450 agências de viagens com a Vai Voando, e eu olho quem são os CEOs naquelas favelas. São os pretos e as pretas. Então, hoje, a gente montou, no ano passado, eu peguei um pedaço de dinheiro de cada empresa e pegamos 50 milhões de reais para poder criar um fundo de investimento só para favelado, / pretos e pretas. Então, a gente começa a tentar viabilizar os recursos e a gente começa a perceber que não rolava pitching, as pessoas não tinham muita clareza do que iam fazer, e etc. E aí eu resolvo, então, criar Expo Favela, que era uma forma da gente trazer essas pessoas para um outro lugar. A partir disso, a gente também não consegue avançar. Então, a gente fundou, no mês passado, uma escola de negócios junto com a Fundação Dom Cabral, para exatamente essas pessoas poderem ter acesso a tudo isso. Então, eu acho que a minha perspectiva é, na medida em que a gente vai avançando, a gente avança sozinho, como já foi dito aqui, inclusive por ti, em que, por mais que você avance, parece que a felicidade foi produzida para uma raça só, e a gente acaba se acostumando com isso. Minha mãe, por exemplo, ela já faleceu, ela era um bandista, eu tinha a maior vergonha de sair de casa quando tinha macumba lá em casa. Quando os tambores começavam a rugir, eu tinha que ficar escondido, porque os vizinhos eles iam dizer que a gente era bandido, chamavam a polícia, etc., porque a gente não tinha, na verdade, o direito de manifestar a nossa fé, mas
os evangélicos eles podiam fazer suas orações alto, etc., porque aquilo ali é uma coisa permitida. Então, a gente sempre foi alijado de todos os processos de emancipação. Então, quando eu olho hoje a Hold, hoje com 27 empresas, hoje a gente monta carro, por exemplo, na África e tudo mais, Jeep, então eu começo a perceber como é que a gente dá acesso a essas pessoas e como é que essa discussão não vem para nós. Hoje, um pouco da minha dificuldade, ainda hoje, quando a gente compra alguma empresa do asfalto que nós temos sócios brancos e que a gente precisa levar a cultura dessas empresas que já estão estabelecidas dentro da lógica de mercado para a gente começar a oxigenar e levar as nossas ideias para dentro delas. E a gente passa a ter essas mesmas dificuldades, esses mesmos desafios, que é de colocar uma nova cultura, uma nova percepção dentro desses novos espaços. Maravilhoso. E é importante, eu te ouço falando, e é importante dizer também que as empresas como a sua, liderada por um homem negro, né, tem muitas empresas negras, empreendedorismo negro, também passa por esse processo de ESG, tá? Ah, mas isso são só as grandes empresas? Não. A questão de governança, né? Como é que uma empresa negra, né, estabelece governança, sendo que sua base é de tradição familiar? É a primeira coisa que a gente precisa falar. A segunda, como é que a gente lida com as questões de sustentabilidade ambiental dentro de empresas negras, né? E como é que a gente faz o processo de impacto social? Isso já acontece, gente. A gente tem muita coisa para contar, porque a nossa perspectiva é isso, é um outro ponto de partida. Quando a gente fala de impacto social liderado por uma empresa negra, ela já é fim dela, ela já nasce com essa natureza. Então, quero realmente ressignificar esse lugar da palavra CEO para a gente puxar para o empreendedorismo negro, porque é onde está boa parte dessa população. A gente está com 15 minutos só, vocês acreditam? 15 minutos que a gente está acabando para o final? Vou nem falar, gente. Pô. E aí, para acabar, né, que a gente tem pouquíssimo tempo agora, quero ouvir de vocês quatro mais uma perspectiva prática. Para quem está aqui nos assistindo, vai sair daqui e vai, eureka, ter uma grande ideia para poder implementar no seu trabalho. Qual é a dica? A dica de ouro, não é receita de bolo, é a dica. Qual é a dica que você fala, puxa, se fizer isso, vai ser mara? E aí eu começo com você, Gilson. Falando até de tendência dentro do setor, né? Do seu setor. Olha, não tem dica. Bala de prata é difícil, Adriana. Eu acho que a gente viu aqui um pouco do que tem que ser feito, né? A gente sabe que diversidade é construtiva. A gente sabe que times diversos, apesar da dificuldade de você montar, produzem melhor. A gente ia falar um pouquinho sobre isso, acho que você cortou, né? Acho que a gente tem... Por conta do tempo, mas você pode falar. Não, eu acho que é importante. Passar. Eu tinha feito essa anotação, que eu acho que, na linha de diversidade, né, de falar de times diversos, da performance de times diversos, eu acho que é um tema importante, porque isso já deveria ter caído a ficha para todo mundo, né, de que times diversos performam melhor, têm melhor performance, têm menos turnover, pensam melhor a sociedade, estão mais alinhadas com o que está acontecendo na sociedade. Então, aqui, eu acho que a dica, na linha do que você me perguntou, eu acho que primeiro, fazer com que todos sejam responsáveis, né? Eu acho que, talvez, a dica para os CEOs, até pelo que a gente está falando aqui no painel, não delegue essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade é nossa. E começa em cima. E talvez a forma mais fácil, às vezes, de enfrentar isso então eu vou colocar aquele departamento ali responsável por isso, e isso depois ninguém vai me encher o saco. Talvez essa seja a dica. Não delegue. Tome para você. Acho que a gente começa a ver, o Zé mencionou um pouco da frustração, eu compartilho um pouco dessa frustração, mas eu já também compartilho da felicidade de ver os números avançar. A gente tinha 8% de pessoas negras na companhia há 4 anos atrás, temos 24. Talvez a gente não esteja lá, mas me dá uma certa um senso de que eu estou no caminho certo, né? A gente reservou 50 vagas, mencionamos aqui mentoria, né? E acho que esse mentoria é onde os dois aprendem, né? Você mencionou isso, Adriana, achei isso muito legal. A gente começou a reservar 50% das vagas, principalmente para a gente que é empresa de tecnologia, né, e serviços, para trazer mais mulheres negras para a tecnologia. Então,
capacitar pessoas para o mercado financeiro, o tema do anexo ASG, que a gente tomou porrada para caramba, mas faz parte. Então, não delegue. Acho que sem delegar e tomando a responsabilidade, fazendo essa agenda transversal na companhia, a gente vai ser muito mais bem-sucedido. Maravilha. E tem a questão da McKinsey, né, que tem a pesquisa. Eu não aguento mais ouvir isso, gente, porque a pesquisa da McKinsey prova, nananã. Não tenho nada contra a McKinsey, nada contra a pesquisa, não é isso. Mas, se é verdade isso, e é verdade, por que o ponteiro está demorando tanto? Sabe? Tipo, a gente precisa trazer uma outra construção de narrativa em relação a isso. E eu gosto, Gilson, quando você traz essa perspectiva de que a gente está indo, né? Está evoluindo. Depois, quando finalizar, vou falar exatamente sobre isso. Patrick, vai com a sua... Não ser a bala de prata, mas aquela dica, Mara. A gente trabalha muito com empresas de tecnologia e a gente escuta, a resistência que eu escutava quando a gente começou a falar de pacto era: eu preciso dar resultado. Se eu não der resultado agora, eu vou quebrar. Então, deixa eu primeiro dar resultado, depois a gente começa a falar de pacto, de ESG, de tudo mais. Então, a dica é: não existe essa opção. Você não tem que fazer uma coisa depois a outra. Você falou do estudo da McKinsey, que todo mundo já escutou. Você ter um time diverso vai te dar mais resultado. Então, você tem que começar por aí. Você tem que começar desde o início. Porque depois você correr atrás do prejuízo é muito mais difícil. Então, a dica seria: não coloque para lá para frente, depois eu vou preocupar com SG, depois eu vou preocupar com raça. Comece já. Mas desde o início, não só porque é a coisa certa a se fazer, mas, principalmente, você, capitalista, porque você vai dar mais resultado e vai ser melhor para a sua empresa. Então, faça desde o início. O que você for fazer, comece. Não deixe para depois. Celso. Eu esqueci qual foi a tua pergunta, mas eu vou... Você pode falar o que Eu você vou quiser. responder qualquer coisa, então. Na verdade, assim, os pretos no Brasil, em geral, não sabem, como os favelados também não sabem. Porque a gente é meio que tratado sempre como, seja os pretos ou seja os favelados, como camundongos, o mercado como cientistas e as favelas como grandes laboratórios. Então, a gente nunca sabe exatamente o que estão produzindo para que a gente coma no dia seguinte. Então, acho que a gente também tem que ter essa consciência de sabermos que, enquanto preto, nós participamos da economia em 40%. 40% da economia brasileira é mobilizada por nós. Nós consumimos, inclusive, 40%. E os favelados, a gente mobiliza hoje 190 bilhões por ano. Aliás, e os pretos, 1,9 trilhão. Então, acho que, na prática, na verdade, a gente precisa também, em relação às empresas, comemorar muito os avanços da maior quantidade de pretos nas empresas, mas precisamos também entender quais são os espaços onde esses pretos estão, porque você vai ter empresas também que têm centenas de pretos, mas onde é que eles estão? A diversidade ela existe. Você vai no shopping JK, tem pretos também lá. Então, é diverso, mas onde é que eles estão nesses espaços? Então, é importante a gente também falar de equidade. Será que essas empresas estão dando espaço para que esses pretos estejam em lugares respeitosos? Será que esses espaços estão sendo efetivamente abertos? Então, eu acho que as empresas precisam fazer menos marketing do ISG, porque se gasta muito mais dinheiro para poder fazer marketing do que estão e falar do que efetivamente fazendo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E, por fim, eu acho que é isso. A gente, e aí, na prática, ou a gente divide efetivamente com as favelas toda a riqueza que nós geramos, ou vamos continuar sendo obrigados a dividir as consequências da miséria que a elite vem gerando até aqui. Boa. Sou eu? Vamos lá, eu dividiria minha resposta em duas. A primeira, eu lançaria aqui um desafio, uma provocação, talvez. Daqui a um ano, quando a gente for fazer o próximo evento, eu convidaria as pessoas que têm subordinados embaixo, que estão em cargos de gestão, para pelo menos ter 4 ou 5 jovens negros como seu apadrinhado. Não é apadrinhado no sentido negativo, não. Eu também não queria usar a palavra coach, que eu não sei se tem outro significado aqui, o nosso Aurélio ambulante. Mas, é sério, sem brincadeira, pô, a questão de preparar, de acolher, de fazer com que aquela pessoa que está entrando, aquele jovem negro que está entrando no mercado, aquele profissional, tenha condições de performar, é essencial.
Então, se a gente não pegar os nossos níveis de gestão na companhia e exigir que eles façam esse trabalho, e, de novo, não é só coach, tá? Não é só dar pitaco, palpite em dilemas e tal, é ajudar na adaptação, identificar os gaps, o que precisa ser feito para dar a chance real desse profissional ter sucesso. Então, eu acho que isso é talvez a coisa mais importante que a gente tem a fazer. E a segunda, eu tenho uma notícia positiva. O Gilson mexeu comigo aqui, que a gente olha o copo meio vazio, de repente, mas a geração que está vindo agora... Minha filha tem 27 anos, está estudando, fazendo mestrado, e minha filha não tolera nenhum tipo de preconceito, não admite. Quando, às vezes, alguém faz uma piada, eu faço uma piada preconceituosa, eu levo uma porrada tremenda. E essa geração que está vindo aí, que está entrando no mercado de trabalho agora, tem uma tolerância quase que zero às questões relacionadas a preconceitos e a não a diversidade. Então, essa talvez seja a semente mais importante que vai fazer com que a gente tenha uma aceleração enorme nesse processo de inclusão. Então, eu deixo uma mensagem de esperança. A geração nova tem um grau de tolerância muito mais baixo do que eu tinha. Isso é cultural. Eu posso citar aqui N coisas que aconteciam na sociedade como um todo há 50 anos atrás que não acontecem mais. E essa não tolerância às questões relacionadas a qualquer tipo de preconceito e à não diversidade está ficando bem baixinho, bem próximo do zero. Então, é importante a gente reconhecer isso. E eu acho que isso vai fazer muita diferença daqui para frente. E, só para fechar, pega pela mão, ajuda. E não só os negros, mas principalmente os negros, que a gente está tratando, mas mulheres, profissionais LGBT. A gente tem que dar a condição dessas minorias serem bem-sucedidas. Maravilha, gente. Encerramos esse primeiro painel, né, Isabel? Ó, 5 minutos, gente, antes. Aí eu vou usar os 5 minutos para falar também da minha dica como CEO da minha empresa, tá? Claro, porque você não é boba. Não, é sério isso, gente, porque nessa trajetória da Feira Preta eu circulei por muitos lugares e por muitas empresas. Inclusive, Isabel, eu lembro quando eu comecei a captar recurso da Feira Preta, você estava no auge da sua carreira fazendo campanha para o sabonete, né, Lux Pérola Negra, que foi o primeiro produto de uma multinacional no Brasil a falar de consumo da população negra. O Celso trouxe isso. Então, de lá para cá, isso foi em 2002, há 21 anos, 20 anos atrás. Menina, por que contar? Não, calma. Mas tá eu tô ótima, né, gente? Tá no formol. Mas, para dizer que sim, a gente tem que celebrar, porque o Brasil é uma referência. Né? Patrick, se você teve que ir para os Estados Unidos para aprender esse processo de letramento racial, quero dizer que hoje o Brasil é uma referência, inclusive até para os Estados Unidos, tá? Porque a gente está falando de mais de 50% de população negra, e aqui tem mecanismos que foram construídos pelo movimento negro, que reflete no corporativo. Isso, uma mudança drástica em 30 anos. Está tranquilo? Está favorável? Não. Não está tranquilo, não está favorável ainda. Mas a gente está num momento muito importante de transformação. E eu acho que a maior transformação que a gente pode fazer dentro das empresas é coragem. Porque, para fazer o que precisa ser feito, para a gente regenerar, para a gente equilibrar, vai precisar mexer na estrutura. Vai precisar rever a governança, vai precisar rever contratos, compliance, a forma como a gente faz. Vai precisar trazer pessoas pretas para áreas estratégicas, pessoas pretas com letramento racial, porque é isso, se tornar negro, né? E que essas pessoas façam as mudanças sistêmicas e estruturantes dentro de áreas que são importantes e tão caras para dentro de uma empresa. Então, para a gente poder vencer, a gente precisa ter estratégia. Recurso alocado, metas, e que daqui a 1 ano, né, a gente possa receber vocês e falar, puxa, na minha empresa a gente conseguiu mudar aqui. A gente mudou na área de recursos humanos, a gente mudou nossa política de fornecedores, a gente mudou na nossa parte de filantropia, de patrocínio. Precisa ter dinheiro para a Feira Preta, tá, gente? Fica aqui, hashtag fica a dica. Também. Ou seja, é possível mudar, fazer essa mudança, mas a gente vai ter coragem. Porque dói, tá? Falar que não dói, a gente se vulnerabilizar. José,
você se vulnerabilizar e falar, puxa, a gente está com um problema, é muito difícil, porque a gente tende a falar, a gente tem uma cultura de sucesso. Tá bombando, tá tudo dando certo, tá tudo... Tá bombando? Tá, mas também tem muito BO para a gente resolver, entendeu? Então, fica essa dica aqui para a gente se vulnerabilizar, entender que a gente ainda falta muito para avançar e ter coragem para fazer as mudanças. E são mudanças de rupturas. A gente precisa romper com um processo de colonização, um pensamento de colonização que a gente tem nesse Brasil. Obrigada. Que painel, hein? Então, deixa eu falar. Agora vamos para o nosso coffee break. Antes de vocês saírem, a gente precisa posar para foto. Eu já errei com a professora, com o Giba. Gente, mas tudo bem, a gente volta e faz a foto. Vamos para um coffee break agora. Ele seria de 30 minutos. Vai ser muito, né? Porque a gente já atrasou um cadinho, como eu tinha dito. Então, vamos de 15, rapidinho. Aí deixa para conversar, fazer as interações maiores no próximo, após o almoço. Tá bem? Obrigada, até já.